live, a todo o Vale do Jaguaribe e ao alcance aí do nosso Facebook, né, do país. Então, eu estou aqui hoje com muita alegria recebendo para fazermos um bate-papo sobre um assunto que está incomodando demais a vida de todos, né, aqui no mundo inteiro, e vamos buscar exatamente a pessoa, o senador da República, tem muita coisa para que ele possa expor os graves problemas que daqui a gente está pela imprensa. Mas ele, que estava bem perto lá, senador por 2 vezes, ele tem muito a contribuir com o nosso debate hoje. O nosso convidado, eu quero apresentá-lo. Para quem não conhece ainda, ele é o senador da República, formado em medicina e jornalismo. Ele, na vida estudantil, eu queria registrar, o país vivia, né, porque ele era estudante de medicina, a ditadura militar. E o senador Humberto Costa, que é como a gente sempre chama, como tempero, Humberto Costa, aproximou-se definitivamente da política, atuando no movimento que criou o Partido dos Trabalhadores lá em Pernambuco. Então, o Partido dos Trabalhadores, ele foi também vereador na cidade de Recife, tendo sido mais votado. Foi deputado estadual, deputado federal pelo Pernambuco. E como ministro da Saúde do governo Lula, ele criou o SAMU, o Programa Brasil Sorridente e Farmácia Popular. E nos dá a maior alegria de saber que é um senador, nesse tempo de ministro, muito envolvido com as causas sociais. Hoje, como senador da República em seu segundo mandato, dentre muitos outros importantes projetos que sua autoria, ele destaca, eu quero destacar o combate à pirataria de remédios, né, senador? E a criação da Lei de Responsabilidade Sanitária, que pretende garantir a maior qualidade prestado pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, trazendo aqui apenas o resumo, porque quem tem uma vida parlamentar extensa, como senador e como executivo também do Ministério, a gente teria muito para dizer sobre o senhor, mas eu prefiro ficar aqui para poder a gente entrar já no assunto mesmo. Mas fique à vontade também para os seus cumprimentos iniciais. Bem, quero primeiramente dizer da minha alegria de poder estar aqui com você, Rita Peixoto, dizer da minha alegria de poder estar falando não somente para todo o pessoal de Limoeiro do Norte, aí no Ceará, mas também para todos aqueles que acompanham o seu trabalho, acompanham suas redes sociais, acompanham o nosso partido também. É uma alegria. Pois seja bem-vindo. Vamos entrar logo nos questionamentos. Bem, a saúde esteve sempre presente na sua atuação parlamentar, né? Sua atuação política como um todo. E por isso que o assunto que nós vamos debater hoje está diretamente ligado à pandemia. Uma pandemia que nos leva vidas, que nos inquieta, que nos põe em quarentena, que nos faz contatos com amigos e familiares, causando até, já que eu sou médico psiquiatra, causando até doenças mentais, por ansiedade, de não saber como será o dia da manhã. Então, em relação ao Brasil, saindo do mundo, vindo para o Brasil, nós temos claramente um enfrentamento duplo para essa pandemia. Não sei se você concorda. Mas uma delas patente, que é o vírus. E a outra é a condição do nosso governo federal, que faz incitação à violência, desrespeito às instituições, e o que é mais grave, desobediência às recomendações da OMS para a eficácia do isolamento social. Ou seja, nós ainda vivemos os efeitos de um golpe, o senhor que participou ativamente do golpe na democracia que foi dado com a saída da nossa presidente Dilma, o senhor acha que isso que esse governo está fazendo ainda podem ser efeitos daquele golpe? Bem, eu entendo que sim, não é? Na verdade, a eleição de Bolsonaro, embora muita gente agora faça de conta que não teve nada a ver com isso,
mas é uma decorrência direta de todo aquele processo que aconteceu nos últimos anos, com todo o processo de criminalização da política, também da perseguição que foi feita ao PT, do processo de afastamento injusto, ilegal contra a presidenta Dilma também, e, ao mesmo tempo, também com todo o processo das eleições de 2018, não é? Precedida da perseguição política que foi feita ao presidente Lula, julgado, condenado e preso, e impedido de participar das eleições. O que, certamente, se tivesse acontecido, o resultado seria outro completamente diferente. Então, o que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia é função direta do fato de Bolsonaro ter sido eleito presidente da República nas condições que todos nós conhecemos, de ilegalidade, de notícias falsas, enfim, e que nós hoje pagamos um alto preço por conta disso. E temos que enfrentar, e ao mesmo tempo, a propagação desse vírus, mas também a atuação desastrosa que o governo Bolsonaro tem tido nesse momento. Ok. A cidade de Limoeiro do Norte, a minha cidade, né, pelos boletins oficiais, senador, registra hoje 453 infectados, é uma população de 60 mil habitantes, aproximadamente, a minha cidade, com 15 óbitos, representando aí 3,3% dos infectados que vão a óbito. No Ceará, nós temos uma cifra de 6,3%. O centro aí da pandemia está em Fortaleza, né, que é a nossa capital. No Brasil, nós temos, no Brasil, você sabe, 42 mil mortes, representando 10% de óbitos em relação aos óbitos do mundo inteiro. Então, isso tem preocupado muito aqueles que estão no enfrentamento direto com a pandemia. O Brasil nos coloca aí num lugar indesejado por nós, que é o segundo lugar na pandemia, né? O lugar que era do Reino Unido, mas já passou. A nossa frente agora, senador, só tem os Estados Unidos, né? Como que eu vejo essa situação, que dia a dia também se espalha pelo interior do estado. Deve se espalhar lá no Pernambuco, deve se espalhar por todos os municípios que não está acontecendo na nossa Limoeiro. Isso compromete a vida dos mais pobres, que dependem exclusivamente do SUS. Então, sabendo que o senhor, forte defensor do SUS, nós queremos informar. Primeiro, nós temos o SUS, é verdade, o SUS. No Hospital São Camilo e no Hospital da Fundação Nacional de Saúde, para as pessoas entenderem melhor, o antigo SESC, que hoje é administrado por um convênio com a Prefeitura Municipal. Mas é insuficiente caso a pandemia se alastre. Então, o SUS não vai resolver. Os casos mais graves, né? Gente, serão encaminhados para Fortaleza ou para um hospital regional lá em Xeramobim, distante, todos dois distantes de Limoeiro. Então, o SUS, nós sabemos que perdeu recursos com aquela PEC 95, né? Quando a bancada do governo aprovou o congelamento de recursos da saúde e da educação. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa complexidade do SUS com essa emenda constitucional e como chega lá no município do interior, né? No município do interior, município também na média como ele, mas que causa um sofrimento muito grande ao povo, de não fazer a saúde no próprio município. Bem, na verdade, nós estamos vivendo hoje um momento da pandemia que é extremamente grave, não é? Nós estamos acompanhando os resultados do levantamento do número de casos e mortes, a cada dia crescemos. É verdade que ainda estamos longe de atingir aquilo que os Estados Unidos já atingiram, mas pode ter certeza que nós vamos crescer bastante no número de mortes, vamos ultrapassar aí alguma coisa em torno de 145 a 150 mil mortes até agosto. Nós vamos ter aí algo em torno de 1 milhão e meio de casos, talvez até mais, embora já sabendo que esses casos estão subnotificados
E o grave é que nós estamos no momento da pandemia que ela está se alastrando, especialmente para a periferia, para o interior, onde as condições em termos de estrutura do sistema de saúde é um pouco menos, um pouco mais precária do que no caso das grandes cidades. Então, tudo isso é motivo de uma enorme preocupação. Naturalmente que nós temos ao nosso lado uma coisa muito importante, uma conquista muito relevante, que foi o Sistema Único de Saúde, que ele tem uma grande capilaridade, que ele está presente em todos os municípios do nosso país e que ele é hoje, não é, a garantia de nós não estarmos vivendo uma situação ainda muito mais grave do que é que nós estamos enfrentando hoje, não é? Embora eu considere que nós não utilizamos inclusive, ter utilizado melhor todo esse processo do SUS, da existência do Sistema Único de Saúde, porque ele é muito bem capilarizado. Nós poderíamos ter utilizado, por exemplo, bastante a questão da atenção primária. Nós temos muitos trabalhadores da área da atenção primária, os agentes comunitários de saúde, e os agentes de endemias também, que sempre ajudam nesse trabalho de abordagem do pessoal na área da atenção básica. Poderiam ter ajudado especialmente no controle dos pacientes, das pessoas não sintomáticas, mas que estavam acometidas, no acompanhamento do pessoal nas comunidades mais adensadas populacionalmente para ajudar nesse processo do isolamento social e até mesmo no processo, né, de acompanhamento de outros doentes que estão, nesse momento, prejudicados pelo fato de que as unidades hospitalares estão bastante superlotadas. Não é? Então, acredito que o SUS está fazendo uma diferença muito grande. E eu espero que, depois dessa pandemia, nós tenhamos aí um movimento grande no sentido de fortalecermos o SUS, de garantirmos que ele possa ter mais recursos e, especialmente, de nós podermos limitar, derrubar essa emenda constitucional 95, que retirou, no espaço de 3 anos, 22,5 bilhões de reais, não é, do processo de orçamento do SUS, e, com isso, nós estaríamos hoje muito mais bem preparados se esses recursos não tivessem sido retirados do Sistema Único de Saúde nesse momento. Né? As previsões que o senhor fez aí
são mesmo de muita preocupação, né? Se nós chegarmos a 1 milhão de infectados, já representa aí um percentual muito elevado em relação ao mundo, né? Ao mundo inteiro. E 150 mil até agosto, o que dá já uma previsibilidade de até dezembro, a gente ainda está com problemas graves na pandemia. Não é? O primeiro semestre todo perdido, e já vamos aí também para o prejuízo educacional, prejuízo na economia, atinge todos os setores, na agricultura familiar, nas pessoas que não podem se movimentar para vender os produtos, a informalidade, né, que é muito grande no Brasil, além dos desempregados, que a gente já tinha antes da pandemia, temos também os que perderam seus empregos agora, ficaram desempregados, né? E ficaram sem renda também. Então, eu tenho acompanhado, está chiando muito aí? Está chiando, o senhor está me ouvindo bem? Não, estou conseguindo ouvir. Tá não? Estou ouvindo bem, às vezes entrecorta um pouquinho, mas estou ouvindo bem. Pronto, nas cidades do interior, você sabe que o maior emprego ainda é gerado, onde não tem indústria, o maior emprego é gerado pelo poder público municipal, né? Aí os aposentados que ficaram totalmente ameaçados aí com a reforma da Previdência, né? A reforma bailista também, que retirou muitos direitos, tudo isso aprovado, né, no Congresso, com a bancada do governo. E lá no nosso município, que eu conheço muito bem, nós temos muita gente que vive na informalidade. Então, é aquela pessoa que vai para a praça para vender o seu produto, né? É a banca da feira, é as bancas das praças, é o pipoqueiro que fica nas praças para vender a pipoca, né? É a costureira que bota os seus produtos artesanais, né? O artesanato. Nós temos já uma tendência para o artesanato de barro lá na nossa cidade. Quer dizer, mas tudo isso, senador, está parado, né? As atividades estão paradas. Na cidade, não parou total, porque o governo do Estado lançou aí um decreto de flexibilização e de isolamento social numa primeira etapa. É gradual, né? Aqui em Fortaleza, em alguns municípios, em outros municípios tem o lockdown, mas nas outras cidades não tem, o Moedo não está incluído nisso, né? Porque ele não ultrapassou ainda aquela marca dos 5%, né? Está em 3,3% de óbito. Mas me preocupa, porque com esse afastamento, mesmo que programado, para que voltasse as atividades econômicas do município, o povo foi para a rua, indiscriminadamente. Não obedeceu taticamente assim ao decreto. Né? O decreto prevê multa, prevê tudo isso, mas ninguém sabe se essa fiscalização chega a seu tempo nos municípios. É preciso muito entrosamento do governo municipal com o governo estadual para fazer valer esses decretos. Porque aí o povo vai para a rua, às vezes é só o mercadinho da esquina que abriu, né? Às vezes é só um passeio que a pessoa faz na praça e tem alguém vendendo alguma coisa. Então, isso impacta muito na economia do município. A gente não consegue conscientizar as pessoas de que é urgente que se volte o isolamento social. E aí, no meu município, eu estou muito preocupada. Eu sou pré-candidata e sei que em 2011 todo município vai enfrentar uma luta grande, um desafio muito grande. Tem chegado recursos do município, nós temos aqui da fonte do Portal da Transparência. O Fundo Nacional de Saúde já aportou quase 5 milhões de reais para que fosse implantado, está sendo também implantado alguns UTIs nos hospitais, mas a preocupação é dupla, é com a saúde e com a economia. Então, eu queria também que o senhor me dissesse o que a bancada do PT tem feito para proteger os trabalhadores em geral. Como é que vai se dar essa prorrogação que vocês estão batalhando aí no Congresso para a prorrogação desse auxílio emergencial, que não resolve, mas que sem ele vai morrer gente de fome. Não vai morrer só por conta do vírus, vai morrer também de fome.
Então, eu queria saber como é que está aí o trabalho mesmo da bancada do PT nessa luta pela elevação do valor do auxílio emergencial e da prorrogação até dezembro. Pelo menos até dezembro. Bem, na verdade, nós não podemos estabelecer essa dicotomia entre a necessidade de nós enfrentarmos a pandemia com as medidas de saúde pública, entre elas a questão do isolamento social e a questão da atividade econômica. São duas coisas importantes, mas, obviamente, a primeira opção tem que ser pela vida, não é? E tem um outro detalhe que a gente já está vendo em termos internacionais. Quem está retornando à atividade sem ter seguido adequadamente critérios, parâmetros para fazer isso, está sendo obrigado a fazer uma segunda quarentena e, com isso, fica muito mais difícil recuperar a economia num segundo momento. Então, eu entendo que nós temos que, na medida em que for necessário o isolamento social, nós temos que fazer o isolamento social. Agora, o que é que nós temos que garantir? Temos que garantir que as pessoas possam fazer o isolamento social. Quem é de classe média, quem tem um emprego fixo, pode fazer o seu isolamento social. Quem vive de forma autônoma, quem não tem emprego certo, precisa realmente de um suporte do poder público para fazer isso. Foi por isso que nós aprovamos várias medidas lá no Congresso Nacional. E o PT teve um papel muito importante. Aprovamos, por exemplo, esse auxílio quarentena no valor de R$ 600, que pode chegar até R$ 1.200, não é? Aprovamos essa proposta de um apoio, empréstimos a juros mais baixos para os empresários, microempresários, médio-empresários. Aprovamos propostas para apoiar os estados e os municípios, e tudo isso poderia ter sido, em grande parte, suficiente para resolver essa questão da manutenção do isolamento social, na sustentação das pessoas. Acontece que o governo federal tem demonstrado absoluta e total má vontade para resolver esses problemas. Nós vimos aí a questão do seguro-quarentena, quanto ele demorou para ser pago, quantas pessoas que precisam e que não receberam, quantas pessoas fraudaram e receberam. Nós vimos a demora até agora para que as pequenas empresas possam ter acesso a esses empréstimos, a essas ajudas. Temos visto a demora para que os estados e os municípios recebam esse apoio que o governo federal vai ter que dar, porque o Congresso decidiu isso. Então, nós temos que fazer uma combinação com essas coisas. E a bancada do PT teve um papel muito importante nessas duas questões, tanto na defesa da quarentena, no apoio às medidas da área da saúde, mas também nesse apoio a que a população pudesse ter a possibilidade de fazer a sua quarentena de forma adequada. E também nós estamos preocupados porque as pessoas estão saindo da quarentena, os governadores, os prefeitos, pressionados pela população, pelos empresários para voltar a abrir o comércio, a indústria, os serviços, e muitas vezes ainda não está na hora. Existem algumas aberturas que estão sendo feitas precocemente. Para fazer a abertura, nós temos que ter a possibilidade de fazer muitos testes para identificar focos, para isolar esses focos, para impedir que a doença tenha um segundo pique, um segundo pico. Nós temos que garantir que existam leitos hospitalares, leitos de UTIs em quantidade suficiente para atender quaisquer novos casos que venham a acontecer. Então, são medidas que têm que acompanhar esse processo de relaxamento do isolamento social. E é por essa razão
que nós entendemos que essas medidas de suporte social, empresarial, elas têm que se manter. Nós estamos defendendo que essa ajuda, esse seguro quarentena, ele seja estendido até o final do ano, no valor de R$ 600 por mês. O que o governo federal está querendo é ampliar por mais 2 meses, mesmo assim pagando metade do valor mensal. Nós sabemos que isso não garante que as pessoas possam se manter na quarentena, não garante que elas possam se recuperar gradualmente dos prejuízos que tiveram até agora. Nós vamos defender o pagamento dos R$ 600 até o final do ano, até porque esse dinheiro ele está ajudando a economia a se movimentar. As pessoas que estão recebendo esse dinheiro não estão fazendo aplicação, elas estão gastando para comer, elas estão gastando para pagar pequenas contas, elas estão gastando para movimentar a própria economia. E isso gera novos empregos, isso traz impostos novamente e ajuda o governo a poder enfrentar também esse problema. Então, nós temos trabalhado muito e vamos continuar trabalhando muito como bancada para a defesa, não é, da população brasileira tão sofrida nesse momento. Muito bem, obrigada pela resposta do senhor. Contextualizou bem, que os nossos internautas estão sabendo da atuação do nosso senador. Bem, e da bancada do PT, né? Hoje é a maior bancada, né? No governo, como é? Na Câmara, a maior bancada da Câmara de Deputados, né? É nossa, né? Lá no governo federal. Bem, o que o senhor falou em testes, né? Os testes que são gratuitos para a população são feitos pelo SUS, né? O postinho da prefeitura é que faz os testes, aqueles testes rápidos. Os testes mais avançados, né, que dá 100% de segurança, de que o grau de infecção, né, do infectado, só são feitos aqui no Ceará por um único laboratório, né, que é com convênio com o Estado. Bancada de deputados federais, graças a Deus, que eles estão lá trabalhando insistentemente em comunicação com o povo, através das lives. Bem, então, continuando aqui sobre os testes. O senhor falou sobre a questão dos testes, e eu estava lembrando aqui que nos municípios são feitos nos postos de saúde, né? Os postinhos que fazem esse primeiro teste, que é o teste rápido, certo? Mas os municípios também dizem, apesar de já ter sido destinado recurso para o município, que ele numerou, volto a dizer, quase 5 milhões do Fundo Nacional de Assistência, 303 mil, e da Secretaria do Tesouro Nacional, 215 mil. Mas a demanda é tão grande, é tão extensa, né, que não tem tempo suficiente, segundo as informações que me foram dadas pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, os outros testes são feitos por laboratórios e são
cobrados, né? Tem só um que é no Estado, que atende também as pessoas publicamente, né? Não temos recursos para fazer nos hospitais privados. Bem, a iniciativa privada, ela não está atendendo, por exemplo, não está fazendo testes gratuitamente, ou por um valor mínimo. A informação que a gente tem é que quem tem plano de saúde, por exemplo, que vai para o hospital de iniciativa privada, eles primeiro mandam para o postinho de saúde para fazer o teste. Por quê? Porque a pessoa não tem condições de pagar o teste, que é em torno de R$ 300. Nós temos essa informação e eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre essa história dos testes. Né? Por que não chega suficientemente em todos os municípios? Não sei se essa informação que eu já tinha, né? O tempo suficiente para fazer aquele teste que foi feito nos outros países para a população. Eu não diria para a população toda, mas pelo menos para uma boa parte da população. E não apenas aos que já estão com sintomas. E muitas vezes nós temos os assintomáticos, infectados e assintomáticos. Então, como fazer, senador, para a gente ampliar esse teste? Bem, na verdade, isso está sendo feito, não é? Mas é uma coisa totalmente desarticulada do governo federal. Não é? Vocês vejam que quando aquele ministro Tait assumiu, ele disse que o governo iria adquirir 46 milhões de testes. Pois bem, o governo federal não chegou nem a repassar 5 milhões de testes, incluindo testes que foram doados por empresas, por outros países. Quer dizer, o governo federal está numa posição de total omissão. Os estados e alguns municípios é que têm procurado comprar. Não é? O próprio estado do Ceará é um dos estados que está fazendo o maior número de testes, né? Mas o Brasil, de um modo geral, ele está muito longe de ter aquela quantidade mínima necessária, não é? E isso teria que ser uma política generalizada no país inteiro. Quem conseguiu fazer testes conseguiu ter um bom resultado no enfrentamento a essa Covid-19. Eu estou vendo, acompanhando o caso lá de Florianópolis, não é? Parece que está seguindo bem, a utilização de testes foi muito grande. Aí mesmo no Ceará foi grande também. Agora parece que nós estamos começando a ver uma diminuição do número de casos na região metropolitana, mas isso teria que ser uma obrigação do governo federal. Agora, de toda sorte, nós temos que lembrar que também não é qualquer tipo de teste que ajuda. Não é? Esse teste rápido, esse que você dá uma furada no dedo e com 15 minutos ele dá um resultado, ele é um teste muito impreciso, porque, na verdade, ele diz se a pessoa já foi ou não contaminada pelo coronavírus. Não é? Ele tenta detectar se já houve uma resposta ao vírus. E ele costuma dar positivo em muitos casos que, na verdade, não são positivos. Né? O melhor é aquele chamado SWAB, que você vem para identificar a presença do vírus. Não é? E onde tem sido feito esse teste em larga, como na China, como na Coreia, eles estão conseguindo, com muita força, fazer o controle. Aqui no Brasil, estamos vivendo. Agora, quero lhe dizer, quanto a essa questão do público ou do privado, é óbvio, nós tínhamos que garantir tudo isso aí pelo público. Pelo público. Nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem um sistema privado, que não tem um sistema público de saúde. O que é que aconteceu? As pessoas iam fazer um teste, tinham que pagar $1.000, $2.000.
Agora mesmo vocês estão vendo gente que foi para o hospital, saiu do hospital, recuperou-se e agora está recebendo conta de 4 milhões, 5 milhões de reais lá nos Estados Unidos. Mas, na parte dos testes, eles decidiram fazer publicamente. Os municípios, os estados, o próprio governo federal pagou testes, né? E nós temos que, com toda certeza, cobrar que aqui no Brasil nós façamos esses testes também. Ok. E falando de custos, né? Porque esses testes custam caro também, né? Para comprar esses testes, né? Esse teste rápido ficou em torno de R$ 150, informações que eu tenho, e o swab é em torno de R$ 300. O laboratório atrasa também os resultados, né? Não há como também Isso é atender. caro para a nossa população, não é? É Muito muito caro. muito caro, é. Isso aí tem que ser assumido totalmente mesmo, como se diz, pelo setor, pelo governo federal. Agora, nós temos também a questão dos preços de uma coisa que está nas nossas casas, em todos os lugares das nossas casas, que é o álcool 70, né? Então, o álcool 70, que foi a primeira recomendação, lave as mãos, fique em casa, use o álcool 70 para desinfecção, né? Para não se contaminar. E ele custava nas farmácias em torno de R$ 4, né? O álcool 70 de meio litro. Esse álcool hoje custa R$ 15 para a prefeitura comprar, segundo a informação que eu tive de um dos municípios, né? R$ 15. Então, é muito caro, não é? Para se conseguir ainda isso aí. Ou seja, eu sei que é por conta da demanda, né? Uma demanda espontânea. O povo procura o álcool, o povo quer se defender. Mas ainda temos muito, muito caminho. Hoje eu fiquei consciente com as suas palavras de que nós temos uma estrada muito longa ainda, porque o prejuízo também é educacional, apesar de algumas escolas estarem fazendo educação à distância, os alunos assistindo aula, né, o pessoal do ensino fundamental, e até do ensino médio, mas a preocupação é muito grande. Como é que nós vamos ficar no pós-pandemia? Está sendo realizado algum plano, senador, para o pós-pandemia? Na pandemia, o senhor já fez uma descrição quase que completa de tudo que está sendo feito e lamentando que a gente não tem o apoio, né, do governo federal para fazer tudo acontecer com celeridade, né? Tudo é assim, vamos dizer, na marra, como diz aqui o cearense, é na marra. Você viu que a história do, do combate à pandemia, que foi preciso, ao flexibilizar totalmente, né, o governo federal, foi preciso que o próprio STF, né, no início entrasse com a liminar para garantir que o governo teria que obedecer às regras, né? Mas a gente tem uma desobediência incrível. Se o senhor puder comentar em relação a isso aí, eu também ficaria muito feliz. Bem, eu entendo o seguinte: tem muitas coisas onde esse governo o tempo inteiro falhou. Uma dessas, concretamente, é essa do ponto de vista dos insumos necessários para o enfrentamento à pandemia. E nós, lá no Congresso Nacional, nós do PT, nós da oposição lá, fizemos um trabalho, inclusive, de aprovação de leis que permitiriam que o governo pudesse fazer um processo de transformação produtiva. Por exemplo, nada impede que muitas empresas que têm o álcool como parte do processo de produção dos seus bens finais pudessem ter feito uma mudança no processo de produção que permitisse produzir álcool gel em grande quantidade e, com isso, ajudar a fazer com que os preços, eles não viessem a ser tão altos como está sendo hoje. Da mesma forma, os equipamentos de proteção individual, da mesma forma,
os ventiladores. Muitas empresas metalúrgicas, outras empresas que têm produção de equipamentos, elas poderiam ter tido, se o governo tivesse estimulado, uma mudança no seu processo de produção para que nós tivéssemos, assim, equipamentos em quantidade, máscaras em quantidade, equipamentos de produção individual em quantidade também, e que isso pudesse contribuir para que nós não vivêssemos esse clima de alta grande desses insumos. Nós trabalhamos fortemente para que isso acontecesse. Não é? E agora estamos vivendo um momento onde essas coisas ainda podem ser feitas, até porque essa pandemia não deve acabar de uma hora para outra. Você disse muito bem que não esperemos ter uma vida normal antes de nós termos uma vacina. Está sendo dito aí que há uma vacina que tem condição de, em setembro, ser produzida, que ela já estaria tendo dados de 90% de proteção, de imunidade. É uma vacina chinesa. Todos nós esperamos, mas não sabemos, não é? Porque é preciso que os testes sejam feitos em milhares e milhares de pessoas para a gente saber que essa vacina não vai ter nenhuma complicação e que ela vai ser efetiva. Então, temos que nos preparar ainda para nos manter durante muito tempo, não é nisso que estão chamando do novo normal. Voltarmos aí daqui a pouco para trabalhar, para poder ter a convivência em sociedade, mas com todas aquelas preocupações de termos máscaras, de termos equipamentos de proteção individual, enfim, é esse o desenho que eu vejo. Bem, e com relação aos profissionais de saúde, o que está sendo garantido para eles que estão se expondo, não é, bastante? Nós não temos o Mais Médicos, não é? Que pena, né, que acabou-se o Mais Médicos, porque eles estariam também nessa batalha no interior do estado, eles que viviam muito mais pelo interior, né? E os profissionais de saúde que lutam muito, e alguns até já faleceram, né? Pela Covid. O que está garantido para eles em termos de segurança? O senhor tem ideia? Bem, na verdade, nós aprovamos lá algumas medidas. Na verdade, foi aprovado na Câmara. Não chegou ainda até o Senado. Mas a ideia, por exemplo, é aprovar algum tipo de pensão especial para aqueles profissionais que perderam a vida, por exemplo, uma espécie de seguro para as suas famílias, né? Ainda estamos lutando lá pelo direito de os profissionais de saúde terem progressão funcional, que o governo derrubou quando nós aprovamos esse seguro quarentena, poderem negociar aumentos de salário, né? Terem um reconhecimento maior, mais amplo. Nós estamos discutindo também como revigorar o Mais Médicos por meio da possibilidade de fazermos, né, um processo de revalidação dos diplomas médicos daquelas pessoas que se formaram no exterior e que a corporação médica tenta, de todas as formas, impedir que isso aconteça. Então, tem muitas coisas que estão para ser votadas lá no Congresso Nacional, que, se der tudo certo, nós vamos efetivamente conseguir, não é, garantir o mínimo de resposta positiva para o trabalho desses profissionais também. Ok. Eu tinha visto essa notícia e queria mesmo saber se ela já tinha chegado ao Senado Federal. Mas que mensagem? Eu sei que o senhor tem uma votação agora, né? Daqui a pouco. Já foi chamado para votação? Já, senador? Estou aqui na espera. Tá na É a espera. reunião do Diretório Nacional. Pronto, essa reunião é importante, o senhor vai ter que sair mesmo, mas eu queria que o senhor, se tivesse condições, falasse um pouco mais assim. O senhor tem
já tem feito algumas lives com o nosso ex-presidente Lula, não é? E como é que o senhor está vendo a posição do Lula, vendo tudo isso acontecer, né? E fica aquela interrogação: se eu estivesse lá, se o Lula estivesse lá, como ele estaria atuando, né? Como é que ele estaria atuando? Então, queria que o senhor fizesse assim, uma breve previsibilidade de se fosse Lula, como seria? Porque eu imagino que ele está sofrendo muito, vendo tudo isso acontecendo e sem poder fazer nada, né? Ele Com está fazendo certeza. mesmo, chamando os ex-ministros, chamando as lideranças para participarem dessa discussão de como é que vamos fazer, né? Tem o plano, né? Um plano de reorganização, de reabilitação do Brasil no pós-pandemia, né? Que está sendo escrito pelo PT, né? Plano Lula. Com certeza. Eu acho que se o presidente Lula estivesse à frente hoje do governo, seria uma realidade muito grande, muito diferente, não é? Em primeiro lugar, Lula faria com maestria aquilo que Bolsonaro tinha a obrigação de fazer e que ele não fez, que era liderar o país, era unir o povo, era superar as divergências políticas, ideológicas, para garantir a vida, garantir a preservação da vida. Lula teria se comportado como vários presidentes, primeiros ministros, chefes de Estado têm se comportado até agora, unindo o povo, mostrando a relevância, a importância de todos nós seguirmos as orientações das autoridades de saúde pública. Assim como Lula teria uma postura de garantir a proteção das pessoas mais humildes, mais pobres, teria, sem dúvida, aprovado uma proposta para que as pessoas pudessem passar com mais tranquilidade esse período da quarentena. Sem dúvida, nós teríamos um auxílio quarentena maior, com maior duração. Ele teria olhado com muito mais atenção e rapidez para as pequenas empresas, porque são elas que geram emprego, são elas que garantem o grosso da atividade econômica no nosso país. Ele não teria deixado os estados e os municípios nessa postura de desespero que nós estamos vivendo hoje. Ele teria procurado unificar, trabalhar articuladamente com os estados, com os municípios, com a sociedade, para que nós enfrentássemos e superássemos essa pandemia. Eu tenho certeza de que, certamente, nós teríamos um outro momento, né? Infelizmente,
É como se eu fosse fazer uma última observação, né? Vai ser também a última pergunta, porque eu sei que o senhor precisa encerrar, e não queria voltar ao passado, não. Mas me chamou a atenção porque o Brasil enfrentou, não foi uma Covid, logicamente, mas a gente enfrentou, acho que foi lá por 2009, o H1N1, né? E tem uma diferença grande, né? Entre como foi tratado no H1N1, que também matou muita gente, né? E a Covid. Mas a outra, que você já pode emendar, para poder a gente finalizar, é a questão do crédito. Muito me interessa, porque eu fui gerente do Banco do Nordeste, do Brasil, e o Banco do Nordeste é o banco que atendia muito bem aos pequenos produtores. Atende ainda muito bem aos pequenos empreendedores, pequenos e médios, né? A maioria dos recursos do BNB, desde a era Lula, né? Lula que inaugurou isso, vem sendo empregado com os pequenos. E algumas microempresas estão procurando esse crédito. Estão me falando sobre crédito hoje. Como é, só pode ser assim, rápidas palavras, para alimentar a esperança deles de que vão ter esse crédito para capital de giro, por exemplo, para poder cobrir aquelas despesas que estão tendo, que não estão conseguindo nem pagar a folha de pagamento, ficou atrasada. Então, eu queria saber qual é o amparo que a gente tem, através até do Banco do Nordeste mesmo, ou dos bancos privados, com taxas de juros baixas, para atender essa demanda, porque essa demanda vai ser grande daqui para frente. Na verdade, a parte do Congresso nós fizemos, né? Nós aprovamos o apoio à pequena, à média, à microempresa, destinamos um valor bastante expressivo para isso, não é? Definimos aí esses empréstimos a baixos juros. O governo demorou a sancionar essa medida tomada pelo Congresso Nacional. Depois, o governo demorou a criar o fundo garantidor para que os bancos, enfim, se decidissem a emprestar aos pequenos. No entanto, agora é que esses recursos estão saindo. Eu espero, não é, que eles possam, de fato, fluir com rapidez para atender a esses pequenos produtores, esses pequenos trabalhadores, esses pequenos empresários, e, com isso, nós salvarmos uma das partes mais importantes da nossa economia. Segundo o governo, as pessoas já têm a relação aí dos bancos que vão estar trabalhando com esse crédito, e eu acredito que, e espero, né, que isso possa acontecer. Vamos continuar cobrando lá no Congresso Nacional, cobrando o governo Bolsonaro, denunciando essa demora, e espero que realmente nós possamos ter uma condição melhor para que os pequenos empresários possam superar esse momento. Eu queria, na verdade, Rita, agradecer essa oportunidade que você me deu. Quero me dirigir aí a todas as pessoas que lhe seguem, a toda a população de Limoeiro, a todo o pessoal do Ceará, onde eu tenho muitos amigos, e lhe desejar muito sucesso nessa sua pretensão importante de disputar as eleições municipais e, quem sabe, vir a governar Limoeiro, para que a gente possa ter aí mais um petista, mais uma petista, na verdade, não é? Contribuindo para que a gente possa fazer crescer o Nordeste, crescer o Ceará e, acima de tudo, atender às necessidades da nossa população. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, senador. De fato, nós queremos o crédito com flexibilização burocrática e que chegue rápido, né? O senhor já falou muito bem. Nós também estamos agradecendo o senador da República que se dispôs, né, a vir conversar com a gente, mesmo com a sua agenda lotada. Todos eles têm lives todos os dias. E a gente acredita nisso, de que o povo atenda ao isolamento social. Essa palavra fica em casa, ela dói muito, né? Porque a gente tinha costume de encontrar com os amigos na praça, a gente tinha costume de ir para o trabalho e encontrar os amigos. Mas a casa da gente também pode ser usuário. A casa da gente também pode ser um local onde a gente
cuidar muito bem pela saúde da gente e pela saúde dos outros. À medida que eu saio, eu também estou botando risco nas pessoas, né, que vão para a rua. Então, a questão, eu acredito no povo, na compreensão de que a coisa não está vencida, né? Nós ainda temos uma estrada a seguir nessa pandemia, e uma gestão eficiente dos nossos prefeitos, dos nossos governadores e dos políticos em geral, que sejam sempre assim, como Humberto Sérgio Costa Lima, nosso senador, que tem um exemplo bom para ser seguido de gestão eficiente em tudo que ele se propôs a fazer como político. Existem os políticos comprometidos com tudo. Humberto Costa é um bom exemplo. Por isso, vamos buscá-lo. E o PT agradece a disponibilidade do senhor em atender a gente aqui de Limoeiro. O povo de Limoeiro está grato por todas as suas. Plantemos, então, senador, a esperança. Muito boa tarde, boa noite. Obrigado. E na votação que o senhor vai enfrentar. Obrigado. Gente, foi uma honra, viu? Uma honra muito grande. Foi minha. Conseguir uma live com o senador da República tão admirado pelo nosso povo. Obrigado. Pela segunda vez, né?